E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, sou Alex Froni. Algumas pessoas aí já me conhecem, já tive alguns alunos aí, então tem bastante gente já que me conhece. E criei o English to Help para ajudar, quem está precisando aprender inglês, quem está precisando desenvolver o inglês, principalmente para imigrantes. No caso eu estou aqui na Flórida, mas espero que esse vídeo alcance aí muita gente, que possa ajudar a todo mundo, a aprender um pouquinho, a desenvolver e tirar suas dúvidas, Então é sempre bom também poder colocar os comentários, as dúvidas, as perguntas de vocês, para que a gente possa interagir. Então para hoje, para o nosso primeiro vídeo, eu gostaria de fazer aqui, principalmente assim, 2 dicas. Não queria bater muito com coisas de gramática assim de primeira, para vocês me conhecerem um pouco, quem não me conhece ainda. Então dá 2 dicas para quem está começando a estudar. Eu queria falar disso, então, bem rapidinho, e depois a gente, para os próximos vídeos, vai falar em gramática também. É legal se vocês tiverem aí dicas, do que vocês querem aprender, tipo de dúvidas que vocês tiverem. Então podem sugerir aí também nos comentários, fazer perguntas que são bem-vindas. E também o conteúdo da aula que a gente está fazendo aqui, eu vou tentar sempre disponibilizar para vocês lá por meio do nosso site, Vocês podem acessar lá já para dar uma olhada, que é o English to Help, English 2 Help. Vou botar o endereço aqui na tela para vocês. E eu vou tentar colocar lá sempre um conteúdo para vocês, com o que a gente tiver falado aqui, alguma explicação, os exemplos, eu vou colocar sempre lá no website para vocês. Então eu criei aqui justamente essa ferramenta para a gente conseguir trabalhar os conteúdos de aulas, porque estava tendo muita gente me procurando aqui para fazer aula e eu não consigo horário disponível. Então é uma forma de eu poder atender bastante gente aqui pelos vídeos e espero que ajude. Então a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, sobre ansiedade para aprender inglês. Eu sei que a gente às vezes fica querendo aprender, desenvolver logo. A maioria das pessoas começa a estudar, e eu já observei isso, estuda por 2, 3 meses e aí daqui a pouco para. Então isso é uma coisa que leva tempo, tem que ter dedicação. Já fui aluno também, então eu sei, assim, já fiz isso também de estudar e parar, mas só funciona quando você se dedica e vai até o final de um curso, seja um curso ou um professor particular que você tenha. Não é de uma hora para outra, então você tem que estudar mesmo. E hoje em dia tem muitas ferramentas aí com a internet, então facilita bastante. Outra coisa é que tem muita gente que tem facilidade para certas habilidades e outros não tem para as mesmas, Por exemplo, writing, speaking, reading, listening. Então tem gente que é mais direcionada para alguma dessas habilidades. Eu, por exemplo, quando eu começava a estudar inglês de adolescente, eu queria sempre melhorar o meu listening. Então eu treinava muito nisso, era uma coisa que eu queria, conseguir assistir um filme e entender o que está sendo falado, uma música, saber tudo que está sendo falado. Então eu sempre busquei mais por isso, apesar que eu sempre tive facilidade para escrever, Então isso vai muito de cada um. Então você tem que descobrir o que desenvolve mais em você para você focar por esse caminho. Quanto tempo leva para aprender? Difícil dizer. Para cada pessoa é diferente, vai depender do tempo que você disponibiliza para estudar, vai depender do tipo de método que você está estudando, do curso que você está fazendo ou do professor. Então uma série de fatores que vão influenciar, então não dá para a gente generalizar e dizer, olha, demora tanto tempo, porque nunca é igual para todo mundo. Que nem quando eu trabalhava assim, em cursos de inglês, em escola de idioma, sempre que vinha um aluno me perguntar, fazer um nivelamento, na época eu era coordenador, e falava, olha, mas qual que é o melhor curso para estudar? O que eu dizia? Todo mundo acha que eu ia dizer o curso que eu estava trabalhando. Não, eu não dizia isso porque não era verdade. Todo curso que eu trabalhei, eu gostei, todos tinham metodologias diferentes, mas eu sempre disse aos alunos, olha, o melhor curso é aquele que você vai lá e pede para assistir uma aula, faz uma aula experimental para você ver como é que funciona, qual é a metodologia, como é que é a interação com o professor, com os alunos. E aí você que vai dizer se aquele curso funciona para você ou não. Não adianta ser aquele curso que está aí o top das mídias, das propagandas de TV e tudo mais, se ele não funciona para você. Se o material dele não te atende também, a metodologia não te atende. Então o melhor curso é aquele que você vai lá assistir, que você consegue interagir bem, que você consegue entender e se adaptar à metodologia. Então são pequenas dicas também. Então a dica número 1 que eu separei para hoje aqui, além disso tudo que eu já falei para vocês, é o seguinte: não ficar traduzindo, não traduzir. Eu sei que é difícil, leva tempo, a gente fica ansioso, tudo que falam a gente quer traduzir.
normalmente nos nivelamentos com os alunos, né, para iniciar o curso, eu fazia uma série de perguntas em inglês e normalmente os alunos conseguiam responder poucas, assim, né, principalmente quem não tinha base alguma de inglês. E aí no final de tudo, né, aí quando eu terminava, eu falava: e aí, achou difícil? Como é que foi para você? E eles sempre diziam, a maioria diz: eu entendi muita coisa que você falou, mas eu não sei te responder, né? Isso é bastante comum hoje em dia, principalmente porque por causa da internet, principalmente, né? A gente vê inglês em tudo, então a gente tem acesso aí a vídeos. Você tem YouTube, você tem Netflix, no seu celular, né? Onde você vai, você tem acesso a muita coisa em inglês, então você acaba se acostumando a ouvir, né, com música também. Então você está acostumado a ouvir muita coisa por não ter com quem praticar, né? Então a gente vê muito, a gente tem o que a gente chama de input, né, que é a informação que vem, que a gente ouve e absorve, porém a gente não tem o output, que seria, né, você interagir com alguém, você falar, né, colocar em prática aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. Então essa é uma dificuldade hoje em dia que eu ouço bastante as pessoas falarem quando converso comigo em inglês, né, quando está para iniciar os estudos. Então a primeira dica, como eu falei, é não traduzir, né? Então é importante, apesar da dificuldade que eu falei, a gente tentar aprender a associar palavras com objetos, entender contexto, né? O que está acontecendo ao redor da situação, do que você está vendo, do que você está ouvindo, né? É o principal, porque você perde muito tempo traduzindo, e na verdade você nem tem esse tempo. Se você para pedir informação a alguém na rua, ou às vezes você está até com vergonha e não quer pedir informação, mas alguém vem até você e você não tem tempo de ficar na sua cabeça, o que ele falou, isso. Não dá, tudo é muito rápido, né? Então a gente não consegue fazer essa tradução o tempo todo. Não é o Google, né? A Siri lá no celular que você chama e a tradução sai na hora. Não funciona assim. Então a minha dica quando você estiver estudando, por exemplo, o vocabulário, se você perguntar ao professor, como se diz tal coisa, por exemplo, se eu dissesse, how do you say this? E aí o professor vai te dizer, you say watch. Beleza, então você já fica com aquela palavra, associa watch com o objeto. Não tem necessidade de você falar, tá, relógio é watch, né? Não faz isso. Não coloca a palavra em português entre o objeto e a palavra em inglês. É como se fosse, eu costumo dizer isso para os alunos, é como se fosse um HD num computador, né? Se você começar a encher muito de informação, chega uma hora que ele vai travar. Então você não precisa colocar essas informações que não são necessárias na tua cabeça. Então na hora que você já entendeu que aquele objeto ali corresponde àquela palavra, né, que aquela situação ali, né, corresponde àquele vocabulário, aí você tem que entender. E aí você começar a utilizar isso, você anota lá e começa a botar isso no teu vocabulário do dia a dia, repetir, né, e não fazer a tradução daquilo, tá? Então tentar não traduzir. Como eu falo também sobre o uso da gramática, né? Às vezes os alunos pensam, mas eu preciso da gramática. Sim, tem gente que precisa, que quer se dedicar à gramática. Às vezes você já domina o idioma e quer entender mais a fundo, né? Eu particularmente gosto bastante de trabalhar com gramática, mas não acho que seja essencial para quem está começando você saber gramática. Eu costumo dizer que é como você aprende o português, né? Qualquer pessoa, quando está aprendendo português desde criança, você não tem gramática, você aprende vendo, né, o que a sua mãe fala, o que você está fazendo de certo ou de errado pela expressão corporal e facial, né, dos pais, né? Você vai lá, mexe numa coisa lá que não pode, sua mãe, não mexe aí, e briga com você, você já entende que não pode. Então quando ela diz, não mexe aí, don't touch it, então não precisa te dizer que não indica negação, mexer é verbo, não precisa nada disso. Então as questões gramaticais nesse momento não precisa. Então a gente pode estudar isso depois, é claro que ajuda, mas assim, eu digo, ninguém depende da gramática para aprender um idioma. E outra coisa também relacionada a isso, também a gramática e não fazer tradução, quanto ao uso de expressões, né? A gente vê bastante isso quanto ao uso de expressões do seguinte aspecto. A gente precisa entender que aprender uma outra língua envolve uma série de questões, né? A gente tem que entender o aspecto cultural dessa língua, né? O contexto em que ela acontece, como que aquela sociedade, aquele grupo utiliza, qual é, né, a questão da educação dessas pessoas,
né? Como é diferente de como a gente leva a vida em português. Então, não é uma questão de tradução exatamente, é uma questão de entender que isso aqui na nossa língua corresponde àquilo ali. Então, nem sempre é o palavra por palavra, né? Que é uma coisa até que, assim, eu quando comecei a estudar, né, de criança, assim, por volta de acho que uns 11, 12 anos, eu sempre me interessei por idiomas, aí eu pegava lá umas revistinhas e começava a traduzir. Umas revistinhas tinha letra de música, né? E aí eu queria saber o que a música estava dizendo, pegava um dicionário lá, que não tinha internet, e ficava lá lendo as palavras e ia traduzindo palavra por palavra. E aí dava aqueles significados, cara, muito louco, né? Que hoje em dia muita gente fala assim, o inglês é muito chato porque eles falam tudo ao contrário, não consigo, não tem nada a ver o que eles falam na música. Tem a ver, se você souber interpretar, souber fazer a tradução correta, tem, e faz sentido, né? Então, esse negócio de inglês é tudo ao contrário, é mentira, é a mesma ordem do português, né? Isso é outro equívoco assim, que as pessoas falam, ficam desesperadas. A única coisa ao contrário, a gente pode dizer que na maioria das vezes, o adjetivo vem antes do substantivo, né? Que vocês talvez tenham observado aí, quando você fala, por exemplo, carro grande, aí você vai dizer big car, menina bonita, beautiful girl. Então a característica vem sempre antes do substantivo. De resto, a ordem é praticamente a mesma. É claro que tem exceções, como tudo, né? Como qualquer língua, tem algumas coisas que podem mudar, mas de forma assim geral é basicamente igual. Então entender o aspecto cultural é importante, saber como se diz tal coisa numa língua nem sempre é o jeito que a gente fala na nossa. Então, 3 expressões em que isso vai acontecer. A primeira delas é for good. Não sei se vocês já ouviram isso aí, alguém falar, já viram em algum filme, mas for good. Então, se você fosse lá pegar, vou dar até um exemplo numa frase aqui antes de dizer o significado, né? Se eu falasse assim para vocês, I want to live in Florida for good. Ok? I want to live in Florida for good. Então, que nem eu fazia lá atrás, né, uns anos atrás, aí, pegava o dicionário e ia lá, I want to live in Florida, beleza, eu quero morar na Flórida for good. For, para, good, bom, para bom. E aí, qual é o sentido disso? Não tem, né? Então, essa expressão for good é como se fosse um para sempre, né? Aí até eu nem precisava dizer em português, eu podia dizer um forever, talvez bastante gente fosse entender. Então eu podia dizer I want to live in Florida forever. É a mesma coisa. Aí você vai dizer, mas o inglês é muito chato, porque é muito difícil, por que eles falam isso se tem aquilo? É igual no português, qualquer outra língua, tem várias maneiras de dizer certas palavras, certos verbos, você tem sinônimos também, né? Então isso é só uma questão de você desenvolver o teu vocabulário, tá? Então até é legal aí se vocês puderem depois comentar e botar algumas frases aí utilizando for good, ou até dar uma olhada lá e vejo se está certo, dou algumas outras dicas sobre essa primeira expressão. A nossa próxima expressão que eu separei aqui é uma que é bastante comentada, aí já tem um monte de gente que fala sobre ela, né? Que é aquela expressão que a gente usa, um sentimento que a gente tem em português que não necessariamente é usado em inglês, que é o saudade, né? Que seria o verbo to miss. To miss. Já começa por aí, porque em inglês a gente utiliza um verbo para dizer isso, né? Que é, to miss seria perder ou sentir falta de alguma coisa, pode ser errar também, dependendo de como você constrói a frase. E a gente no português se diz eu sinto saudade, então saudade é um substantivo, né? É um nome de um sentimento. E no inglês a gente não faz essa construção. Daí que eu disse da gente não fazer tradução, é o que corresponde numa língua a outra língua. Então, para você dizer que sente saudade de alguém, em inglês você diria I miss you so much. I miss my friends in Brazil. Então, é diferente de dizer eu sinto, eu não preciso usar o verbo sentir em inglês para dizer que sente falta de alguém. E como eu disse, esse verbo ele tem vários significados, como várias coisas em inglês e em português também. Então, se eu dissesse, por exemplo, I missed last class, eu não estou dizendo que eu sinto saudade da última aula. Poderia até ser, dependendo do contexto, mas provavelmente eu estaria dizendo que eu perdi a última aula, né? Ou se eu dissesse I missed the bus, perdi o ônibus. Então, não estou com saudade do ônibus, não, perdi o ônibus.
Então, para a gente entender que como a gente fala coisas na nossa língua, nem sempre é como a gente vai falar na outra língua, ok? E a terceira expressão que eu separei aqui também é uma que eu assim, vejo bastante, não é uma que eu uso tanto assim, mas eu sempre vejo as pessoas utilizando e talvez alguém já tenha percebido isso também, que é o so badly, né? E aí se você for traduzir também ao pé da letra, né, de repente quem conhece um pouquinho aí, ou pega lá no dicionário, vai olhar so é muito, né, tanto, e aí o badly é ruim ou horrivelmente, vamos dizer assim. Então, se eu disser para você, olha, cheguei em casa, tava um calor, aqui na Flórida faz um calor, cheguei em casa, I got home and I took a shower. I need it so badly. Então, eu quis dizer o quê? Cheguei aqui porque tava muito calor, fui tomar um banho porque eu precisava muito disso. I need it so badly. Ok? Então, esse so badly significa assim, muito, demais, é para dar muita intensidade. Tá? Então, o tipo de expressão que você fosse traduzir ao pé da letra ali, você ia ficar perdido no sentido. Tá? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso aí usando so bad, em vez de falar so badly. Né? De acordo com a gramática, o so badly é o correto, mas como em qualquer língua, como no português, às vezes a gente fala, principalmente em linguagem coloquial, no dia a dia, a gente não segue a gramática totalmente, né? Então, observar o que seja mais apropriado para o momento, você vai ver que as pessoas às vezes vão usar com so bad. Mas o correto é so badly, ok? E um detalhe, essa expressão so badly, a gente vai utilizar mais com o verbo want ou o verbo need, tá? Então, eu podia dizer, por exemplo, se eu te perguntasse assim, how do you feel about your vacation in December? E aí você disse para mim, wow, I want it so badly, né? Então eu perguntei, como que você está se sentindo aí, sua expectativa para suas férias de dezembro? Aí você me diz, nossa, eu quero muito isso, I want it so badly. Então é mais uma expressão aí que a gente está aprendendo que não é exatamente ao pé da letra, como a gente diria em português, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí, que vocês comecem a utilizar essas expressões e coloquem nos comentários aí também se tiver algumas outras aí, perguntas, sugestões de outras coisas que vocês querem que eu comente aqui. Eu vou tentar comentar aqui bastante também vocabulário, expressões que a gente fala bastante aqui na Flórida, nos lugares que a gente anda aqui pela rua, coisas que eu falo com as pessoas que talvez não sejam comuns de vocês verem aí, não sei, qualquer coisa que vocês pensarem aí pode sugerir também. E nos próximos vídeos eu vou começar a falar algumas coisas sobre tópicos gramaticais, além das expressões que eu falei aqui. Vamos abordar também alguns tópicos gramaticais. Então, pode procurar lá no nosso site, né? English to Help, inglês para imigrantes. É claro que é para todo mundo, mas só para chamar atenção e para quem está precisando desenvolver, principalmente quem é imigrante, que tem que desenvolver para você não chegar aqui num país que tem uma língua diferente da sua e ficar em dificuldade aí. Então vamos aprender, né? Vamos estudar e desenvolver. Vocês vão ver que vocês vão crescer muito mais aí e daqui a pouco já estão falando. É claro que leva um tempo, como eu falei, mas todo mundo é capaz de aprender, tá bom? Então comentem aí, vão dando likes aí, compartilhando aí para que isso possa ajudar muita gente aí que esteja precisando de aprender o inglês, tá bom? Um abraço para vocês aí e até a próxima.